Boa noite, meus prezados amigos. Aqui estou novamente, desejando-vos umas boas festas para vós e famílias. Vou prosseguir na live de hoje com o estudo da pintura no início do século XX e, portanto, um período de grandes dificuldades devido depois ao surgimento da Grande Guerra. E como tínhamos falado de fauvismo e de cubismo, vou agora falar de um terceiro movimento que tinha características próprias, mas não durou muito tempo, e de um quarto movimento, que é o expressionismo. Portanto, o primeiro movimento é o vorticismo. O primeiro de hoje, porque será considerado um terceiro movimento a partir do início do século XX. Depois do fauvismo e do cubismo surge este vorticismo e então vou passar a ler o texto que extraí do livro que escrevi sobre a Grande Guerra, movimentos literários e artísticos, e então começarei por falar do vorticismo. Em 1914, os britânicos Wyndham Lewis, Christopher Nevison, Cuthbert Hamilton e Edward Wadsworth fundaram o Rebel Art Center. Rejeitaram o Manifesto Futurista, com exceção do pintor paisagista W. Nevison. As obras vorticistas caracterizam-se como formalmente cubistas, mas possuíam linhas curvas e quebradas, embora radiantes. O vorticismo foi batizado pelo poeta Ezra Pound, que classificava este movimento de turbilhão. Vorticismo deriva da palavra latina vortex. A partir do vórtex, no centro da composição, a força giratória da espiral criava esse efeito de turbilhão. O Manifesto Vorticista data de 1914, tendo sido publicado na revista Blast. Como a maioria dos movimentos naquela época, extinguiu-se com a Grande Guerra. Então, um quarto movimento será o expressionismo. De lembrar que estes movimentos, a maioria deles, não incidia apenas na pintura. Os pintores tinham efetivamente as suas ideias que colocavam na pintura, mas também os escritores eram influenciados e até a música. A música também tinha influências, portanto, dentro de alguns destes movimentos. Então vou passar a ler o expressionismo. Esta corrente intelectual e artística, caracterizada pela emotividade e pela introspeção, desenvolveu-se na literatura e nas artes plásticas na Alemanha no início do século XX. Estendeu-se a outros países europeus na literatura, bem como na pintura e na escultura. Insurgia-se contra o academismo, o naturalismo e o nacionalismo, bem como todos os horrores derivados da era industrial. Pelas suas motivações espirituais profundas, corresponde, nos países germânicos, ao fauvismo, cubismo e futurismo dos países latinos. Sofreu influências do romantismo e do simbolismo. Os pintores revelavam os seus sentimentos nas obras que executavam, denotando revolta, angústia ou violência, que eram sentimentos que já vinham a fazer-se sentir em finais do século XIX, mas depois, com as dificuldades inerentes à guerra e a todas as dificuldades também económicas e outras que surgiram, foram-se acentuando e foram tomando a posse da mentalidade destes pintores que exprimiam nos seus quadros estes sentimentos de angústia, de violência, de revolta.
Portanto, como eu estava dizendo, já em finais do século XIX, algumas das características deste movimento já se faziam sentir em certas composições de Van Gogh, Gauguin, Rodin, Ansor, Toulouse-Lautrec e Munch. Os jovens artistas que almejavam uma ligação mais pura com a natureza baseavam as suas obras nos povos primitivos, na arte africana, na arte da Oceania e ainda na arte medieval. O século XX abriu com as múltiplas atividades das seções de Munique e de Berlim, as pesquisas do Jugendstil, estilo de arquitetura e design, a chamada arte decorativa da época, semelhante ao Art Nouveau, popular nos países germânicos durante o final do século XIX e princípios do século XX, e com a fundação, em 1907, em Munique, do Deutscher Werkbund, associação tendo como programa a colaboração da arte, da arquitetura, dos ofícios e da indústria. Este Deutscher Werkbund irá ter imensos artistas associados que farão imensas composições, portanto, de pintura e que expressam esses sentimentos, como estive a falar, de revolta, de angústia, de violência. Portanto, a Grande Guerra exerceu enorme influência na obra dos expressionistas, que exprimiram nas suas telas temas angustiantes, reveladores de toda a carência, desordem, solidão e sofrimento derivados da tragédia cotidiana vivida por uma sociedade em que os valores se tinham alterado. Os artistas expressionistas denunciavam as injustiças sociais comandadas por um militarismo feroz apoiado pelos grandes industriais. Opunham-se à mediocridade artística e ao conformismo cultural que existira durante o reinado de Guilherme II, marcado pela aliança dos industriais com os detentores de um militarismo agressivo. O expressionismo denunciou também a alienação dramática do homem numa sociedade doente, o seu sofrimento e a sua solidão. O movimento Die Brücke, a ponte, em português, que foi contemporâneo do fauvismo, surgiu inicialmente em 1905 na cidade de Dresden e depois em Berlim, tendo durado até 1913. Os 4 jovens fundadores desse movimento foram Fritz Bleibl, Erich Heckel, conhecido pelos seus desenhos pré-góticos, Ernest Ludwig, Ernest Kirchner, que liderava o grupo, e Carl Schmitt. O que teria mantido o grupo Die Brücke unido durante 8 anos, porque se dispersaram só em 1913, teria sido a crença em uma nova fraternidade e na solidariedade que apenas os jovens, em particular os artistas, podiam gerar. Pensavam que apenas numa comuna e através do esforço coletivo seria possível vencer as tempestades da época, conceber e pôr em prática o plano para a construção de um mundo novo e melhor, bem como de um novo tipo humano. Os jovens e a sua, portanto, entrega e honestidade portanto, generosidade, fazendo trabalhos para que o mundo fosse melhorando e que o homem também, ao mesmo tempo, melhorasse. O homem, neste caso, seriam os governantes e os militares alemães que tinham um poder enorme no tempo da Grande Guerra. Já Van Gogh sonhara com uma tal comunidade de artistas e, durante algum tempo, conseguira que Gauguin se interessasse pela ideia. Contudo, a obtusidade dos seus contemporâneos, o forte individualismo dos artistas e a excentricidade da sua própria personalidade condenaram as suas tentativas ao fracasso.
O movimento integrava ainda outros artistas plásticos como Max Pechstein, Carl Schmidt-Rottluff e Otto Müller, que pesquisava o ambiente cigano. O grupo alargou-se com a entrada de Paula Matherson-Becker, de George Gross e ainda de Otto Dix, também de Emil Nold, conhecido pelas suas paisagens desoladoras, e de Christian Rolfs. Mais tarde, esta associação artística ter-se-á prolongado com o movimento Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul. A seguir à Die Brücke, que é a ponta em português, segue-se o Cavaleiro Azul, que em alemão se designa por Der Blaue Reiter, que surgiu na cidade de Munique em 1910 até 1911 e se prolongou até 1914, com artistas como Mak e Mark, os russos Kandinsky e Jawlensky, que conduziram pesquisas cromáticas menos atormentadas. Os jovens artistas que integravam o primeiro grupo, expressionista, procuravam a ponte que leva do visível ao invisível. Reuniam e expressavam energias nas suas telas e gravuras de cores irreais, consideradas rebeldes nessa época. Também revelavam deformações e a estilização da figura humana. Inicialmente, os quadros desses homens de temperamento tão diferente eram muito semelhantes. O seu programa comum obscurecia a individualidade dos seus membros e a sua originalidade só se iria desenvolver ao longo dos anos. As idiosincrasias pessoais de cada um deles foram emergindo gradualmente do brio apaixonado do seu concerto de cores, por vezes um tanto arrebatadoras. Otto Dix pintou quadros onde exprimiu os horrores da guerra, datando de 1924, o seu quadro mais significativo, um trítico intitulado Der Krieg, Guerra, que executou em têmpera sobre madeira. Por sua vez, George Gross apresentou caricaturas horrendas, mesmo desafiadoras, e tentou denunciar os senhores que faziam dinheiro à custa da guerra. Quanto a Kirchner, contribuiu largamente para a divulgação desse movimento, ao utilizar a xilogravura e a gravura sobre metal. Os artistas costumavam instalar os seus ateliês em bairros operários para melhor poderem difundir a arte popular. Pretendiam assim criticar as injustiças e males sociais da sociedade moderna, como a fome, a miséria, a exploração ou a prostituição. O segundo grupo, Der Blaue Reiter, foi fundado em Munique, como já se falou, entre 1910 e 1911, por um russo refugiado na Alemanha, que é, efetivamente, Vassily Kandinsky. Esse grupo de artistas rompeu com os cânones tradicionais, rejeitou a imagem real, baseando-se numa inspiração interior, deixava transparecer nas suas composições uma determinada espiritualidade musical. Os artistas do Der Blaue Reiter, ao cortarem os laços com as normas tradicionais, rejeitando as imagens reais, captando a natureza e não a alma do artista numa grande unidade existencial, almejavam que os temas retratados nas suas telas fossem compreendidos por toda a gente. Em maio de 1912, publicaram um almanaque redigido por Franz Marc com o nome do grupo, Der Blaue Reiter. Enquanto Vassily Kandinsky sentia grande atração pela natureza do homem interior, Franz Marc ligava-se à natureza terrestre e, depois da sua fase neo-impressionista, passou a pintar obras figurativas abstratas em que revelava o seu amor pelos animais, sendo muito apreciadas as suas telas com temas de cavalos, algumas das quais se encontram expostas em Staatsgalerie de Stuttgart e no Walter Art Centrum de Minneapolis. Essa corrente sofreu as influências de Cézanne e de Matisse. Kandinsky
por sua vez, experimentou o desenho analítico, influenciado por Delaunay. Muitos dos seus quadros aproximavam-se do orfismo, assim como do raionismo, devido à forma como captou o espaço segundo raios de cores cristalinas. Os diferentes membros deste grupo percorreram diferentes vias de composição. Auguste Macke pintou um mundo paisagístico idílico. Franz Marc pintou obras de maior complexidade, englobando as influências do fauvismo, do cubismo, do futurismo e da arte abstrata. O suíço Paul Klee também se inseriu neste movimento. O russo Alexei Jawlensky especializou-se na pintura de silhuetas, avivadas pelas cores do fauvismo. Portanto, havia aqui uma grande interpenetração de formas e de estilos e de cores que, à medida que estes artistas iam, portanto, aprendendo com as escolas anteriores, eles próprios iam inovando e, portanto, há maior abertura na arte e grande criatividade, quer a nível cromático, quer a nível de imaginação e de expressividade de sentimentos. Oskar Kokoschka apresentou as suas obras expressionistas na cidade de Viena. Como ele, Marcel Gromer mostrou os seus dons de expressionista ao pintar quadros de camponeses, e Georges Bellos, pertencer à escola de Aachen, denegriu nas suas obras o cotidiano da vida americana. Klee, por sua vez, estabeleceu padrões para os artistas do Der Blaue Reiter e da Bauhaus, que é uma escola que virá depois, e para muitos outros que seguiram na sua esteira. Era um romântico que possuía um sentido da forma exata, consciente. O seu mundo não era idílico, tendo Cézanne sido o seu mentor por excelência. Na obra de Klee encontra-se uma unificação de oposições. Para o artista, a elaboração de uma obra de arte era comparável à da criação do mundo. Tentou captar a natureza em termos de imagens primordiais. O expressionismo extravasou fronteiras e as suas repercussões fizeram-se sentir em toda a Europa, no campo da pintura e de outras disciplinas com ela relacionadas, como a escultura e mesmo a música e a literatura, como já eu havia citado. Nesta vanguarda, retificou-se o desequilíbrio entre emoção e razão. Confirmou-se energeticamente a pretensão de que o espírito criativo tomasse decisões artísticas, independentemente da sua utilidade, conformidade social e princípios científicos. O significado mais profundo de toda a arte expressionista é a tentativa de encontrar Deus no meio do emaranhado de arame farpado das leis da natureza. De 1905 a 1913, os pintores desta vanguarda expuseram com frequência os seus trabalhos, mas o grupo acabou por se dispersar por completo, tendo a maioria dos artistas desaparecido no cenário da Primeira Guerra Mundial, porque efetivamente eles iam à guerra e muitos morriam nessa própria Primeira Guerra Mundial. Eram muito poucos os que regressavam. Foi uma coisa terrível porque se perderam artistas fabulosos durante a Primeira Guerra. Depois de 1914, o movimento expressionista enveredou por novos trilhos provocados pelo caos, descalabro e sofrimento que atingiram o povo alemão durante a guerra. Iria, contudo, renascer com mais vigor, convicção e agressividade a seguir ao Holocausto, através do movimento Nova Objetividade. Portanto, surge mais um novo movimento, designado Nova Objetividade, que se manifestou através de um realismo que ia desde uma crítica feroz da sociedade até às mais gélidas constatações. O homem, portanto, sentindo todo o mal que estava a sofrer a sociedade e, portanto, que atingia toda a humanidade.
Esse grupo, que englobou ainda artistas como Otto Dix, Grosz, Beckmann, Christian Schad, dispersou-se com a Primeira Guerra Mundial, efetivamente, como já foi citado. Wassily Kandinsky dedicou-se à arte abstrata e, juntamente com Paul Klee, passaram a lecionar na Bauhaus, que era uma escola de arquitetura e artes aplicadas, criada em Weimar, em 1919, e que acabou por fechar em Berlim em 1933. Durou ainda bastante tempo. Organizaram 2 exposições em que também participaram artistas conhecidos a nível internacional. A grande vanguarda da arte europeia. Na primeira dessas exposições, realizada em dezembro de 1911, participaram Henri Rousseau, Delaunay, Kandinsky, Mack, Marc e Schoenberg, entre muitos outros. Na segunda exposição participaram Braque, Kirchner, Derain, Nolda, Picasso, Vlaminck e Delaunay. Robert Delaunay, na pintura abstrata, utiliza um excesso de cores, libertando-a assim da obsessão do objeto. Portanto, eles vão evoluindo, cada um, depois de conhecer várias formas, começa a expressar-se mais individualmente e têm características muito próprias, cada um destes pintores. Em 1914, pintou um quadro intitulado Homenagem a Blériot, aviador, que em 1904 partira de Barraque, uma vila situada num planalto perto de Calais, e tinha aterrado com o seu monoplano Blériot XI no Golfo Verde, em Dover, a 2 passos do Rochedo de Shakespeare, onde se desenrolara a cena da loucura do rei Lear, tendo conseguido atravessar o Canal da Mancha. Estes pormenores são interessantíssimos e muito culturais, e acho que aprendemos muito com todo este período da pintura no princípio do século XX. Muitos quadros foram pintados sobre essa ocorrência. Contudo, Delaunay desejava fazer algo completamente diferente. E conseguiu, não é? A sua homenagem é composta por grandes círculos concêntricos, coloridos, e alguns mais pequenos, o que torna a pintura quase abstrata. Quando se olha de perto, pode ver-se no centro dos círculos as rodas e a hélice do Blériot XI e pequenos mecanismos a funcionar, induzindo a ideia do som produzido pelo aparelho. É fantástico. Como é que um artista consegue expressar num quadro todo este movimento de um avião? Por hoje fico por aqui, porque já está um pouquinho avançado no tempo esta live, e desejo continuação de boas festas para todos. Boa noite.